meu povo, tudo bem? Aqui é Isa. Hoje é o nosso primeiro episódio do Pod for Work, nosso podcast onde a gente conecta profissionais e ideias. Hoje eu tô aqui com meus amigos de bancada, Alexandre e Douglas. E aí, Isa? Vocês vão ver muito esses rostinhos aqui ainda, então a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu, de o que nos uniu e qual é o nosso propósito. Vamos lá, Alexandre. Começa aí. Legal. Eu acho que muito feliz, né, por fazer parte da bancada aqui com a gente. Eu acho que o grupo, desde quando nós nos conhecemos no Poder do Network, né, do Bruno Avelar, que houve aqui em Orlando, e todos nós moramos em Orlando, então, desde aquele dia a gente se conectou de uma forma incrível, porque vocês são do Rio de Janeiro, e eu sou de Santa Catarina, então existe aí uma energia que se complementa pelo fato da cultura nossa, né? E o Poder do Network, para mim, foi importante porque eu estou nos Estados Unidos desde 2014, né? Eu vim expatriado por uma empresa farmacêutica e fui para Indiana, imagina. A maioria dos brasileiros vem do Brasil e vem para Orlando. Orlando é uma cidade acolhedora para o brasileiro, né? Pelo fato de ter restaurantes e tudo mais. E eu vim em Indiana e cheguei no inverno. Então, a sorte que eu era do Sul. E no Sul... Lembra quando o William Bonner ele fala, vai ter neve no Sul? Então, é lá no estado de Santa Catarina, na Serra Catarinense, que eu comecei a minha jornada. Conheci a minha esposa e aí comecei em Indiana e fiquei 10 anos entre Indiana e a Carolina do Norte. Com o passar do tempo, eu vou contar um pouco da minha história, obviamente. Legal. E Indiana e Carolina do Norte são estados com pouca imigração de latinos, né? Então, quando eu vim para Orlando, há 6 meses atrás, eu via o Poder do Network e pensei, cara, é o grande momento de eu entender como que tá a comunidade brasileira mesmo. E aí foi quando eu sozinho, não convidei sócio, não convidei funcionário, não convidei amigos, eu pensei, eu vou comprar um ingresso e vou porque eu quero me conectar. É o poder do network mesmo. E aí eu falei, agora é o momento de me conectar. E aí no primeiro dia eu já conheci vocês, né? Conheci o povo e eu percebi como é forte o poder de conexão em Orlando mesmo. É um fenômeno que eu tenho me surpreendido como as pessoas que vivem aqui, a comunidade brasileira, gosta do network. E é o fato de nós estarmos aqui hoje, né? Fazendo realmente o network. Então, para mim, foi uma atualização da cultura brasileira nesse poder do network. Fazendo dar certo, né? Bem legal. Bom, gente, sou o Douglas, estou aqui em Orlando não tem muito tempo, cheguei em dezembro de 2024, agora a gente já está em fevereiro de 2025. Estou muito feliz de estar aqui na bancada com você, meu amigo, com você, Isa. Sucesso. Eu posso, de fato, dizer que é gratificante e, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agora, falando do nosso podcast, né, o Pod for Work, é algo que brotou no nosso coração, partiu de um encontro que tivemos ali no Poder do Network, como meu amigo Alexandre já falou. Quando eu decidi comprar aquele ingresso, eu estava mexendo no celular, sabe? Como todo mundo fica mexendo no celular. E vem aquele tráfego pago, né? Exatamente. Na verdade, não foi nem tráfego pago, você acredita? Tem um amigo meu que mora aqui e eu abri o stories dele para ver. Aí vi lá que ele compartilhou a imagem do Poder do Network. Até então eu não sabia que teria esse evento. Eu não pensei 2 vezes. Comprei. Olha a importância de você divulgar os seus projetos, as suas coisas e também dos seus amigos. Esse rapaz que publicou e eu vi nos stories, o evento não era dele. Ele estava compartilhando o evento porque ele também achou interessante. Então, compartilhe as coisas que você acha interessante para os seus amigos também poder participarem. E aí, decidi comprar o ingresso para participar desse evento. Chegando lá, fui sozinho também, como você. E a ideia era criar conexões, relacionamento. A gente sabe que nós somos a referência dos 5 amigos mais próximos da gente.
E aqui em Orlando eu estou construindo esse novo ciclo de amizade. Está aqui um grande amigo, está aqui uma grande amiga, assim como os outros. Mas você tem que ter uma peneira, os que saem e os que ficam, porque as oportunidades são muitas. E lá nesse evento eu conheci essa galera aqui, nós nos juntamos e eu acho que hoje é o nosso terceiro encontro, né? Tivemos 2 antes. Olha como é que as coisas fluem. Em apenas 3 encontros, nós estamos aqui sentados numa bancada, reunindo. E nós temos muita experiência legal para contar para você. Nós temos muita coisa interessante. E é isso, Isa, continua aí. Vamos para outros temas. Ah, legal. Pegando o gancho do que você falou... É interessante. Na verdade, a gente pensou no podcast exatamente por isso. Porque a gente se reunia e a gente começava a contar nossas experiências. A gente falou, nossa, isso dá um podcast, por que não, né? Que a gente realmente tem muita história para contar. Com o poder do networking, eu ganhei de presente de Natal. Então, foi um baita de um presente. Na verdade, foi do meu marido, né? Ele perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero o ingresso do Poder do Network. E aí, ele foi e me deu. E aí, realmente, como vocês, eu decidi ir sozinha. Para prestar atenção mesmo, para imergir. Porque quando você vai com outra pessoa, você acaba se isolando, né? Você acaba ficando, né? Fala assim, eu já tô com essa pessoa, então... O network é com quem você está ali, né? Exatamente. Às vezes é bom ir sozinho Você mesmo. não tá aberto a fazer amizade, você acaba se fechando, é uma coisa natural. E aí eu fui sozinha e aí nos conectamos. E, nossa, gente, e é só sucesso. A gente tem posicionamentos parecidos, a gente tem propósitos parecidos e por isso nós estamos aqui. E a velocidade que o Douglas falou é muito interessante. A velocidade com que a gente está fazendo acontecer é que muda, que vira a chave do jogo, né? Porque... pensar, acredito que todo mundo pensa. Só que a gente não, a gente vai lá e executa e coloca realmente para fazer dar certo, né? Uma coisa que eu percebi entre nós, todos nós temos coragem. Porque como você falou, o sonho, todo mundo tem sonhos, né, cara? O fato de você imigrar do Brasil para cá é coragem e sonho. Mas primeiro, muitas vezes, é o sonho que move a pessoa com a coragem. Agora, ter sonho, coragem e propósito, e depois a disciplina, aí são poucos, cara. Não, aí ninguém te para. Poucos. Aí é difícil parar. Ninguém te para. Um cara que tem esse poder Exatamente. ou quando você encontra um grupo que tem essa energia com o propósito na mesma direção. Exatamente, energias parecidas, né? Porque ninguém para realmente. Começa tudo na sua mente e aí você coloca pra executar. E aí pronto, aí deslancha, né? Exatamente isso. Eu tava vindo pra cá e eu gravei 2 stories falando algo, por incrível que pareça, que tá confrontando muito com o que a gente está dizendo aqui. Quando você se propõe a fazer algo, quando você determina no seu coração que você vai fazer algo, você pode ter certeza, quem você mais espera ajuda vai te dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas só você tem a chave e o controle da sua decisão. Você perde o seu negócio se você quiser. Você desiste se você quiser. Então não aceite palavras de oposição que vá te fazer parar. O seu coração tem que ser mais forte para resistir essas palavras ruins. Então está confrontando muito com o que foi dito aqui, porque quando eu conheci os Estados Unidos no ano passado, em maio, eu tirei o visto, fui aprovado, ok, vim em maio, fiquei 20 dias, achei lindo, maravilhoso, gostei. Retornei em setembro, fiquei 2 meses, fiquei até novembro. E eu fiquei planejando para vir, como vir, o que fazer. E o sonho começou a ser construído na minha cabeça, o sonho de vir para os Estados Unidos. Eu comecei a confrontar coisas do Brasil e coisas que eu vivi em 2 meses aqui nos Estados Unidos. E aí esses sonhos foram me levando a tomar decisões. Primeira decisão que eu tomei, que talvez é a decisão que você precisa tomar, compra passagem. Só vem. Não, é porque... Não, antes de comprar passagem, a pessoa fala assim, nossa, eu não tenho um passaporte. Exato. Nossa, cheio de empecilho. Eu tenho passaporte. Aí diz, nossa, eu vou ter que viajar até o consulado americano. Aí chega lá, tem aquela fila. Não quero ir na fila. Já vai com a mente assim, você reprovado. Você reprovado. É o medo de Então, todo mundo. O medo é algo que... Restringe a pessoa de ver o potencial que a pessoa tem, né? Isso tem que ser... Exatamente. E eu acho que quando você coloca um propósito, um sonho,
você precisa eliminar as desculpas. Sempre a solução. Eu não tenho passaporte, eu vou tirar o passaporte. Eu não tenho passagem, eu vou comprar a passagem. E assim, nunca eu não tenho a céus ouvidos. Não, eu vou fazer. Né, sempre imperativo. Exatamente. E aí tem uns que vai dizer assim, porque parece ser fácil falar, eu não tenho passaporte, vou tirar o passaporte, né? Tem uns que têm a mente pequena e vai dizer assim, mas eu não tenho o dinheiro para tirar o passaporte. De verdade, quanto tempo você tá sem comer? Sem ir na rua e comprar um biscoito, um lanche, seja o que for. Dinheiro você até consegue, você só não administra bem. Porque se você tem um sonho de vir, a primeira coisa que você vai fazer é economizar. Eu garanto pra você, 1 mês, 2 meses, você tá com dinheiro pra tirar o passaporte. Que eu não sei quanto é a taxa, mas é em torno de 230. O passaporte brasileiro é barato. É barato. O passaporte. Visto que é mais... O visto é uns 900 e pouco, ou 1.300, eu não sei. Ou seja... Você vai pegar empreendedores que estão lá no Brasil ou pessoas que trabalham como CLT, que se juntar durante o mês, faz esse dinheiro para conseguir realizar esse sonho. Mas aí, voltando no nosso assunto da velocidade, tudo o que está acontecendo aqui no terceiro encontro que a gente já está com o podcast é porque a gente não tem medo. A gente pega e faz. Deu a vontade, a gente faz. É porque a gente podia dar desculpas, não podia? Poderia. A gente poderia falar que não dá, a gente poderia falar que a gente tem que... todos aqui têm filhos, que a gente precisa cuidar dos nossos filhos, a gente temos negócios, né, à parte, precisamos cuidar dos nossos negócios. Enfim, a gente tem 1000 desculpas, mas a gente não deu nenhuma. A gente sentou, falou, não, a gente precisa fazer algo. E quando a gente fala de propósito, é conectar realmente ideias. Então, pessoas que nós iremos chamar aqui são pessoas com ideias disruptivas para fazer com que a audiência se impacte e necessariamente se fique inspirada, né? Porque às vezes a gente tá em casa e a gente precisa de uma inspiração. Poxa, se aquela pessoa fez... eu consigo. E é isso, é bem legal, porque a gente tá bem feliz de estar aqui. É isso aí. Bem feliz mesmo. Isso aí. De poder falar para todas as pessoas de como é possível transformar uma ideia em uma realidade, né? E ajudar muitas pessoas também, né? Exato. Porque quando você vem para os Estados Unidos, eu já tô há 11 anos, como eu havia falado, o primeiro ano parece que você é um bebê. Porque você tem que voltar novamente, coisas básicas. Cara, às vezes você vai alugar um apartamento, uma casa, a pessoa fala assim, você tem que ligar na companhia de luz. Meu Deus do céu, eu vou ter que ligar na companhia de luz. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu peguei um caderno, comecei a anotar, eu tenho que ligar na companhia de luz, eu tenho que ligar na companhia de gás. Eu tentava primeiro fazer tudo por internet. Até uma dica para as empresas, façam uma parte de internet fácil, porque aí a gente não precisa ligar. Mas quando tem que ligar, cara... coisas simples e básicas se tornam um monstro, uma montanha na tua frente. Então, realmente, você ter pessoas que conectem na mesma energia e a coragem de ir para frente é sempre bom. Eu acho que por isso que a gente está aqui. Porque eu acho que no tempo a gente vai trazer muita informação através da nossa experiência e também de pessoas que virão, né, Isa e Douglas, que vão adicionar valor, né? E a gente vai tentar sempre trazer de uma forma fácil. Exatamente. Que as pessoas possam curtir. É isso mesmo, você é um bebezinho, literalmente, né? Você vem praticamente, normalmente, você vem ou sozinho ou com a sua família, então você não tem amigos aqui, né? Você não sabe das burocracias do sistema, enfim. Para você alugar um carro, que é uma coisa simples, você... fica, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Enfim. Então, é bem legal quando a gente pega informações, a gente meio que encurta muito o processo. Então, se eu já sei por esse caminho ir, então eu vou encurtar. Não preciso passar por todo o caminho que a outra pessoa passou. É verdade. E assim, esse lance de dizer que nós somos um bebê, né? Eu sou recém-nascido, eu tô aqui. Aqui já tem um adolescente de 14 anos, já tem uma jovenzinha ali, né? E tem um recém-nascido. É isso mesmo. E eu cheguei aqui sem falar inglês. Hoje em dia eu falo, how are you? I'm fine, thank you. And you? Então a gente tá fluindo, né? A gente não pode ficar parado. O americano ele não tá tão preocupado.
Sabe que, cara, quem se preocupa com a pronúncia são as escolas de inglês do Brasil. Exato. Porque, cara, eles não estão preocupados se você vai falar. Eles querem que você se comunique, que você fale. Eles procuram ajudar. Isso aconteceu comigo ontem, né? Não sei se você vai lembrar, mas ontem eu fui lá na DMV. DMV, para você que não sabe, aí do Brasil, é como se fosse a autoescola aí do Brasil. DMV é onde você vai lá e faz a sua licença, a Drive License. E eu estava agendado para o dia 7 de fevereiro, sexta-feira, às 8h15 da manhã. Cheguei lá com 30 minutos de antecedência, porque eles pedem isso. E aí você pode dizer, mas como é que você sabe de tudo isso? A gente pesquisa. Eu ficava olhando, aí de vez em quando pego o celular, quando eu não consigo entender, eu uso o tradutor e a gente vai fluindo. Cheguei lá, Alexandre, todos os atendentes eram americanos. Não tinha hispano, não tinha brasileiro, não tinha nada. Mas eles procuram te ajudar, sabe? Eles são solícitos ao que você está querendo. E aí eu cheguei lá com a minha documentação e mostrei, né, o celular. Aí estava dizendo lá que eu tinha um appoint, que é o apontamento de horário. E a menina, a gente teve um pouco de dificuldade, mas eu pude conseguir entender ela e ela também me entendia meio que na mímica. Eu apresentei a documentação, ela me mandou para uma salinha reservada onde eu faria a prova. Cheguei lá, fiz a prova. Um detalhe importante, a prova é em espanhol. Aí já facilitou a minha vida. Acho que tem algumas que é em português também aqui em Orlando. Agora já tem. Tem, né? Pra facilitar também bastante. Aonde eu fui, porque quando você fizer o cadastro, já tô te dando uma dica de ouro, hein? Quando você estiver aqui nos Estados Unidos. Primeiro que você pode fazer a sua drive license, que é a sua licença para dirigir, com o seu passaporte de turista. Olha que interessante, você pode ter. Só que ele é temporário, ele vale o tempo do seu visto aqui. E você precisa estar legal, você não pode estar ilegal. E aí cheguei lá e comecei a fazer em espanhol e graças a Deus o que aconteceu? Passou. De primeira? Esquece, Alexandre. Aqui é outro de patamar. Primeira, cara. Isso aqui é carioca nata. A maioria passa na segunda, né? Eu passei na segunda. A maioria passa na segunda, mas passou de primeira, foi muito bom. Passei na segunda. Não, e aqui na Flórida tem uma coisa para o DMV que você tem que fazer um curso online de 4 horas. Se você chega com uma carteira brasileira, você não precisa fazer esse curso online de 4 horas. Isso é bom, né? Isso é outra informação importante. Sim. Agora, eu já estive em 3 estados com carteiras de estados diferentes. A mais fácil que eu achei foi da Flórida. Eles te dão na hora, praticamente. Se você passa, eles te dão na hora a carteira. Sim. Em outros estados que eu pude, por Carolina do Norte e Indiana, não é assim tão simples. Leva mais tempo para... Eu gostei do sistema da Flórida em relação aos outros estados americanos. Sim. A primeira, na verdade, veio pelo correio. Eu não recebi a minha na hora. Não. E aí, depois, eu recebi fiquei 1 ano com a provisória. E aí, chegou a definitiva. E aí, agora, vale por 5 anos, né? Aqui na Flórida veio pelo correio? Veio. Ah, tá. Então, foi exceção minha, então. Eu acho que é porque você já tinha, de repente. Eu não tinha habilidade. Eu peguei a minha da Carolina do Norte então, por e isso. peguei... Exato. Eu fiz só o exame de visão, né? Aí, ainda consigo enxergar. Porque depois dos 40 é complicado, né? A gente começa a estender a mão ou então a gente tem que usar um óculos. Inclusive, tem alguns óculos aí vendidos na CVS, não recomendo, e o Walgreens, que você pega para leitura. Mas o ideal é você ir no oftalmologista, obviamente, não usar esses óculos. Mas aí fiz um teste de visão e pronto. Aí me deram na hora, quando imprimiram ali a carteira, eu fiquei, cara, não acredito, né? Pô, parabéns aí pro estado da Flórida por isso. Sim, eles aqui realmente... E depois que colocaram essas provas em português, melhorou bastante. Aí agora, porque eu na minha época não tinha, né? Na minha época, nossa, parece que eu tô aqui há 15 anos. Mas há 1 ano atrás não tinha, por exemplo. E aí eu fiz em inglês e aí eu conseguia mesclar, porque você consegue alterar no próprio sistema na hora, on time, entre espanhol e inglês. Aí quando eu descobri isso, que a primeira vez eu não sabia, fiz tudo em inglês, aí acabou que eu não passei. Aí na segunda eu mesclei e deu tudo certo. Mas agora em português tá bem fácil, porque as questões são bem tranquilas, né, Douglas? Tipo... Tem uma pessoa ali, você passa por cima ou você desvia? Mais ou menos isso. Tem umas pegadinhas também, né? Tem umas pegadinhas. São 50 perguntas e você precisa acertar 40. Eu errei 9, então passei. Caramba! Na trave. Mas, Douglas, mas aí você vai fazer o prático também, o teste prático? Ah, tá. O que acontece agora...
eu tenho que fazer um novo apontamento, agendar para fazer o teste prático. E aí depois eu recebo a drive license. Mas eles te deram algum provisório? Não me deram nada. Então Eu tem que fazer... ainda não estou aprovado 100%. Então preciso fazer a prática para... E também fazer o exame de vista. E aí sim... Foto, né? Mas é bem tranquilo, a prova prática é tranquilo. Eu suponho que seja mais do que a teórica. Tranquilo. Porque no Brasil a gente tem a coisa da baliza, que todo mundo tem medo e tal, mas aqui é muito tranquilo. E o bom é que você utiliza o seu próprio carro. Uma outra dica, tá? Você usa o seu próprio carro. Então, eu já estou acostumado com o meu carro. Sim. Vai, volta. E aí isso vai te dar prática ali na hora de fazer a baliza, de fazer o percurso que ele pede. O fato de você usar o seu próprio carro, isso é muito bom. Tu vê, né? Isso prova mesmo como a gente volta no tempo um pouco, né? No Brasil, nós nunca falaríamos de carteira de motorista, porque nós já estaríamos há 15, 20 anos com carteira de motorista, porque no Brasil a gente faria com 17 anos. Exatamente. 18 anos, né? Que é na maioridade. Quando você chega, mesmo adulto aqui, você volta a falar de coisas que você falava quando você tinha 18 anos, né? Então mostra realmente... Porque é uma decisão, né? Você mudar de país não é somente, mas eu vou ficar só com meus amigos brasileiros. Não, tem toda uma estrutura que você tem que se adaptar. E isso é o grande desafio do imigrante. Porém, por outro lado, também dá muito crescimento pessoal. Eu acho que a maioria das pessoas... É porque você sai da sua zona de conforto, na verdade. E a gente não tá aqui dizendo que é fácil. A gente tá dizendo que é possível. Você sai da sua zona de conforto e isso, pro teu próprio cérebro, estressa. Porque você tá fazendo tudo novo, sem saber. Principalmente se você tiver o desafio da língua, né? Então, quando você sai dessa zona de conforto, você reaprende tudo novamente. Literalmente, quando a gente usa a analogia de ser um bebê, é isso mesmo. Isso mesmo. Porque você não sabe quase nada. E tem a questão das crianças, né? Porque dependendo da idade que vem, ele acaba se tornando... acaba o inglês sendo a língua principal dos filhos. Eu vejo muitas crianças de filho brasileiro que só conversam inglês. Só inglês. Não falam português. Eu tenho um filho de 6 anos que ele me pergunta qual é a palavra em português. Em português, Ele fala, mamãe, como é isso em português? Tipo, ou seja, se eu não tomar cuidado, ele vai perder o português. De português. Tu sabe que o meu filho, ele veio com 6 anos de idade. Então, ele começou a primeira série, né? O first grade aqui nos Estados Unidos. E hoje ele tá com 17 anos. E os grupos de WhatsApp da família, você já sabe, você tem uma criança que chegou com 6 anos, então ele fala português, mas não escreve tão bem o português. Mesmo você disciplinando ele, é engraçado, os grupos de WhatsApp, quando ele escreve é mim vai, me foi, e a turma e a família pega no pé. Então, o que eu fiz o ano passado, eu fiz o inverso. Ele entrou na high school, fez o primeiro ano de high school, e depois eu mandei ele pro Brasil. Agora, nos últimos 6 meses, ele ficou 6 meses no Brasil, morando sozinho, claro que a família perto, e fazendo meio ano de high school brasileira. Que legal. Eu inverti a situação para que ele ganhe experiência de vida, para que ele ganhe o fato de morar sozinho, porque daqui a pouco vem o college aqui, ele vai ter que morar sozinho, e o melhor de tudo, para que ele ganhe a cultura brasileira e a língua portuguesa. Muito legal. Então, depois de 6 meses, voltou, agora ele tá... porque são as raízes dele. As a gente não pode esquecer nossas raízes, né? As raízes. E é bem legal isso, porque ele pega a cultura, né? Exato. Também. Pega a cultura também, pega o português, a gramática. Exato. Só que tem um detalhe, ele achou difícil. Imagina, todo mundo fala que é uma das línguas mais difíceis, é a nossa, né? E o próprio estudo brasileiro, ele tem uma complexidade também, a grade brasileira é diferente da americana. Você manda um estudante americano para o Brasil e, bem, já tem a questão da língua, né? Para ele, tinha que ter um professor no início falando em inglês para ele poder fazer as provas. E quando você está no segundo grau no Brasil, é prova toda semana, porque tem, eu não sei, eu acho que eu sou da época do vestibular no Brasil, não sei se tem ainda, acho que deve ter. Acho que sim. E aí acaba que eles são submetidos a toda semana fazer prova. Então no começo ele tinha que ter alguém traduzindo, olha que engraçado. E o apelido dele lá era gringo, porque chega lá com o português arrastado, os caras falam, que é isso? Que isso aqui que tá aqui na escola? Então o apelido virou gringo e ele, cara, passou uns 4 meses, foram 5 meses interessantes, assim. Não aconselho todos fazerem isso, porque é um choque também, né? Você leva uma criança pro Brasil, deixa 5 meses lá estudando e volta, isso não é simples, né?
Mas é bom, é o que você falou, ganha uma bagagem extraordinária, né? Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Já demos bastante dica, né, para o nosso público. Agora, acho que o nosso público está interessado num outro assunto, conhecer cada um aqui. Isa, eu gostaria que você falasse quem é essa pessoa aí por trás dessa roupa salmão, esse cabelo bonito, com o nome de... É Isabela, né? Isabel. Isabel. Quem é a Isa? Conta pra gente. A Isa, nossa, gente. A Isa... Eu sou uma pessoa extremamente sonhadora e executora, na verdade. Eu sempre fui assim, desde bem pequenininha. Eu penso, logo executo. E todo mundo que me conhece sabe disso. Eu vou dizer pra você que é o melhor dos mundos? Não sei. Deu certo pra mim. Mas eu não planejo, eu não sou muito de planejar. Eu não fico pensando por muito tempo até tomar uma decisão. Eu, literalmente, quando eu quis vir pra cá, eu tomei uma decisão por um motivo e vim. Ponto. E nesse meio do caminho, a gente pode se dar bem, como pode não dar. Só que o meu lema é, não deu a experiência. Eu vou pegar aquele erro ali que não deu certo e vou tentar novamente. Eu não desisto nunca, 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 nunca. Todos os meus sonhos até hoje, pelo menos 99% foram realizados. Então, tudo que eu quis, eu consegui. Vim lá de Miguel Couto, no Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu. Acho que como a grande maioria de uma família extremamente humilde, então eu furei a bolha da minha família, né? E é bem legal, porque hoje eu recebo muita mensagem de nossa, eu me inspiro em você. E, gente, isso é tão gratificante. Quando você recebe, nossa, você é dá pra virada. Eu me inspiro em você. Garota, guria, porque eu morei 5 anos no Sul, né? Morei um clássico, né? Guria. Guria, guri. Uma cliente me mandou uma mensagem. Oi, você tá ainda no Joinville ou você já voltou pro Rio? Eu falei, não, eu tô no Céuzinho. O quê? Não acredito. Guria, você dá pra virada. Parabéns, eu me inspiro em você. Isso é bem legal. Porque isso faz com que você esteja inspirando outras pessoas. E às vezes a gente não sabe, né, que a gente inspira. Aqui nos Estados, eu trabalhei por muitos anos como bancária no Brasil, né? E entre outras profissões, mas minha última profissão foi como bancária, mais de 10 anos. E aqui eu sou analista financeira também, trabalho com a parte financeira. Então, eu faço previdência, seguros, etc. E tô com os mesmos sonhos, tenho planos aí que virão, que são bem disruptivos, bem minha cara. Mas estou bem feliz, de verdade, porque a gente estava comentando, assim, pré-podcast, o quanto a gente está feliz de estar aqui. É uma realização pessoal para cada um muito importante, porque a gente conectou energia de uma forma... Poder do network poderia virar poder da conexão, porque a gente se conectou de verdade, né? Então é um pouquinho assim, se eu for falar, eu acho que vira o podcast inteiro, mas resumidamente... Filhos e família. Filhos e família. Nossa, eu sou casada há 22 anos, vai fazer esse ano. Tenho 2 filhos... um de 17, um rapaz, acho que da idade do seu, né? O meu tá com 17 também. E um de 6 anos, Cauã e Noah, né? Meu maridão, Cleiton. E que sempre me acompanharam. Isso eu não tenho que reclamar. Eu sou bem, assim, como eu falei, eu morava no Rio de Janeiro e como é muito perigoso, né? Enfim, se tornou muito perigoso. Quando eu fui visitar o Sul, eu falei, eu quero vir pra cá. E foi literalmente assim, gente, igual foi pros Estados Unidos. Eu fui no Beto Carreiro e falei, nossa, eu adorei essa cidade. Eu quero criar meus filhos aqui. E engravidei lá. Quando eu saí de licença maternidade, eu já me inscrevi para ser promovida dentro do banco. Fui promovida, né? Me empenhei, fui promovida, enfim, fiz a prova. E fui transferida para o Sul. Eu me candidatei literalmente para uma agência sem conhecer uma viva alma, sem nada, exatamente como eu fiz para cá. Então, e eles foram comigo, abraçaram a minha ideia, assim como fizeram para vir para cá. Abraçaram a minha ideia. Não é uma tarefa fácil, porque muda tudo, né? Mas eles estão aí, felizes por estarmos unidos juntos e com um propósito em comum.
Esse é um tema interessante, falar nos próximos episódios sobre o poder da família mesmo, né? Exato. Porque não é assim, o marido e a esposa são os dois ao mesmo tempo convidados para vir para os Estados Unidos, ou uma empresa convida os dois ao mesmo tempo. Geralmente eu convido o esposo ou a esposa, e o resto da família tem que se adaptar. E muitas vezes até largar os próprios sonhos daquela pessoa para poder seguir Seguir o você. sonho do outro. Então isso eu garanto que muita gente vai se identificar quando fala que realmente abdicar de sonhos para seguir você. Exatamente. Isso aí é a Faz família, faz faz toda toda a a diferença mesmo, Sim. né? Até quando você chega em qualquer lugar que você imigra, quando você tá com o seu familiar, você se sente mais poderoso, né? Mais forte. Muda um pouco. Obviamente que sozinho é possível. Só que quando você tá com a família, você ganha um turbo, né? Porque vai ter momentos na sua vida que você vai falar: meu Deus, sabe? Vai ter. É porque a gente toma uma decisão e não significa que aquela decisão ali você fica feliz e contente. Vai ter momentos, né, que você vai passar por... Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Meu Deus, o que eu fiz? E é no momento que a sua família tá ali por trás, no seu lado, e fala: não, a gente fez a coisa certa e estamos juntos, né? Acho que é isso que importa. Fala um pouco, Alexandre. Então, é engraçado assim, porque vocês vão me ver nas redes sociais, eu tô como Alex. Porque Alexandre, eu tentei por muitas vezes falar o meu nome para os americanos, né? Quando eu cheguei lá em Indiana, né? Não tinha essa comunidade brasileira forte. Então, quando eu falava Alexandre, eu vi que eles tinham dificuldades mesmo de falar o Xandre, né? Ou falava Alexander. Mas, naturalmente, começaram a falar Alex. Aí, hoje é Alex, né? Para todo lado. Alex Zoc. Você vai ver no meu Instagram, né? Mas, assim, eu tenho duas crianças. E a minha esposa Gi, né? Que me acompanha em todas as minhas jornadas, por isso que eu falei que uma hora a gente poderia falar um pouco sobre como é importante você ter uma base sólida para você vencer muitas vezes, né? Mas uma base sólida que eu falo não é só a esposa, é um círculo de amizades, porque muitas vezes você vem sozinho, você vem solteiro, você vem separado. E você tem que ter amigos de verdade, que não é só aquele amigo de ocasião, mas aquele cara que pega na tua mão e vai dizer, vamos junto. Então a minha esposa, ela realmente fez toda a diferença para que eu possa chegar aqui onde eu estou. E aí eu tenho um filho de 17 e eu tenho uma pequenininha de 5. As pessoas perguntam, é da mesma esposa? Né? Porque talvez você vê, um de 17, uma de 5, as pessoas pensam, separou, né? Separou e... Depois de tanto tempo... E essa é a segunda. Mas eu sempre brinco que eu acho que eu andei viajando muito no meio tempo, porque na empresa que eu trabalhava, era uma empresa global e eu acabava fazendo 21 países por ano e fiquei 5 anos com uma função global. De diretor global. E aí eu acabava que eu não parava em casa. Eu praticamente não vi o meu primeiro filho crescer como eu gostaria. E uma das decisões de sair de uma função funcionário para virar empreendedor foi para que eu também tivesse tempo de qualidade. E eu acho que a gente pode também, no futuro, conversar um pouco sobre as decisões que as pessoas tomam de largar empregos de boa qualidade, né? Eu cheguei a ser o líder dos Estados Unidos de uma empresa alemã. Eu era o diretor do país, Estados Unidos, com muitos funcionários. A minha esposa era diretora de RH naquele momento, trabalhando comigo. E nós saímos para seguir o nosso sonho e ter tempo de qualidade e ser feliz. Exato. Eu falei hoje para minha esposa, eu não sei aonde nós vamos chegar, mas eu nunca estive tão feliz na minha vida. Então isso é o mais importante. Sim. Eu me considero um executivo mesmo. Eu fui por muitos anos executivo, expatriado. Então quem sabe o que é a expatriação de uma empresa farmacêutica americana, como eu fui. E eu tive uma boa escolaridade também. Eu sou veterinário por formação, por incrível que pareça. Tá igual eu sou nutricionista por formação, que meio que não tem, não casa, né? Mas a veterinária... A gente faz por amor. A veterinária me ajudou a entrar nas empresas farmacêuticas. E eu trabalhava numa empresa farmacêutica americana humana, da linha humana, que todos conhecem. Mas eu trabalhava numa ala veterinária num braço veterinário dessa... E acaba que isso move pra gente fazer a segunda graduação, né? Porque provavelmente, igual eu, comecei na nutrição e depois fiz outra. Você é a mesma coisa. E depois de um tempo eu virei gestor. As pessoas perguntam, então você é veterinário? Você olha o meu cachorro? Olha, eu vou te falar que a última vez que eu olhei
criei um cachorro foi há 20 anos atrás. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu me formei, a maioria dos veterinários, eles vão para a linha de pet, e tá certo. Uma linha boa, tá crescendo muito no mercado americano e no Brasil. E os veterinários de clínica, né? E eu fiz muito isso na faculdade, anestesia. A gente tem uma hora que você é o anestesista, tem uma hora que você é o cirurgião. Mas eu sempre tive aquela veia empreendedora, Douglas. E eu me formei e já fui para a área de vendas, marketing, e fui desenvolvendo ali. E eu já sempre quis. Até eu tive um chefe que falou, eu era um diretor técnico, ele falou, cara, tu é o meu melhor vendedor. Eu tinha função técnica. E aí eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu tenho vendas no meu sangue. E a gente tem que a gente vende tudo hoje, né, cara? Tudo. É o poder da comunicação. Tempo, o poder da comunicação. E é isso aí. Que legal. Fala comigo, meu jovem. Falo. Bom, eu tenho uma palavra que me resume. Improvável. Essa palavra me resume. Ser improvável. Uma pessoa improvável é aquela que ninguém dá nada. E quando dá, é de forma negativa. Não vai chegar, não vai conseguir, não vai vencer, não vai ser nada. Então, eu fui criado, desde a minha infância, debaixo dessas palavras. Não vai chegar, não vai conseguir. E eu vim também do Rio de Janeiro, de um bairro muito pobre, de um bairro onde existe uma grande escassez, até hoje é assim. Mas o que eu vou dizer aqui é o que eu tenho como fé. Deus apontou para mim e falou assim, você não, você vai ser diferente, eu te quero. E aí, na minha infância, a gente é dependente de pai, né? Então, de mãe. Na minha ocasião, eu fui abandonado pela minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe foi embora, deixou eu e meu irmão na casa da minha avó e falou, vou ali, já volto. Esse já volto dela demorou 13 anos da minha vida. Então, enquanto eu era criança, eu não tinha voz ativa, não, né? Eu vivia, a onda me levava. Eu estava dentro do barco onde meu pai conduzia esse barco. E muitas das vezes não era bem conduzido para o meu lado na infância, mas foi da forma que eu cresci. Com 13 anos eu conheci minha mãe, foi onde eu a vi pela primeira vez. E esse ver minha mãe pela primeira vez, eu estava tendo uns conflitos na casa do meu pai, com a minha madrasta, mulher do meu pai, e acharam minha mãe, ela morava no Salgueiro. De repente, alguém que tá aí no Salgueiro, São Gonçalo, área brabíssima. Pensa numa área braba, São Gonçalo. E eu fui morar lá dentro de uma favela. A parede do meu quarto era a divisão da parede do centro de Macumba. E a bandidagem estava sempre ali. Eu chegava às vezes em casa, eu via lastro de cocaína e os caras cheirando. E eu com 13 anos de idade, com 14 anos, me ofereciam. Mas Deus apontou para mim e falou, esse aqui não. E aí a minha vida foi acontecendo, eu não tinha perspectiva de verdade, até os meus 23 anos, morando em Nova Iguaçu, que aí eu saí lá do Salgueiro, São Gonçalo, voltei para Nova Iguaçu. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu não sabia o que eu seria. Na minha cabeça, eu seria um pedreiro, um ajudante de descarregar caminhão. Na minha cabeça, era o meu destino traçado. Mas aí, eu com 23 anos, eu me separei do meu casamento, que depois eu fiquei casado com essa moça 17 anos da minha vida. Aí, nessa separação, eu botei a mão na cabeça e falei, caramba, cara, o que eu preciso fazer para mudar? Primeira coisa que veio na minha cabeça, arrumar um emprego. Eu falei, então eu vou arrumar um emprego. E aí fui atrás, e aí comecei a correr atrás. Uma outra situação que startou e mudou a minha vida, mudar de lugar. Eu saí de Nova Iguaçu, ou melhor, eu saí de um bairro muito ruim de Nova Iguaçu e fui para um bairro mais ou menos. Eu fui ali para Andrade de Araújo, Jardim Tropical, quem é de lá sabe, ali, Rancho Novo, que já está mais ligado ao centro de Nova Iguaçu. Então, a galera era um pouco mais inteligente, estudada, desenvolvida mentalmente. Tanto é que um garoto com a minha idade, lá na época, 22 anos, já tinha um carro e eu nenhuma bicicleta. E eu comecei a olhar aquilo ali e falar, cara, eu preciso mudar. E aconteceu que
eu mudei de fato, arrumei um emprego e esse emprego começou a mudar a minha vida. Então, resumindo a minha história, porque são muitas coisas, eu sou um improvável. De verdade. Essa é uma palavra forte que define, né? Essa palavra me define, eu sou um improvável. E estar aqui diante de você, Alexandre, diante da Isa, e diante de tantas pessoas que eu tenho conhecido aqui nesse lugar, eu cada dia mais fortaleço isso no meu coração, que eu de fato sou um improvável. Eu hoje tenho no Brasil, no Rio de Janeiro, uma empresa de arquitetura, eu sou um empresário hoje, eu tenho hoje 15 pessoas que trabalham para mim, eu tenho grandes projetos, já trabalhei no Village Mall, que é o melhor shopping do Rio de Janeiro. Já fechei contrato com a Orla Rio, que desenvolvi todos os projetos dos quiosques da Orla da Barra e do Recreio. Já fechei projeto para o Corpo de Bombeiro no Rio de Janeiro. Se eu ficar contando aqui, serão muitos projetos que eu já desenvolvi. Já sentei em mesas de pessoas de altíssimo escalão e permaneci nas mesas. Tenho um projeto dentro do BOP, aí do Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras. O comandante é meu amigo, tenho o celular dele, falo com ele diariamente. Então, isso tudo me faz pensar no meu passado e ver a história que aconteceu na minha vida. Isso faz eu dizer para mim mesmo, eu sou um improvável. Então é isso, gente. Tem muito mais, mas aí se eu ficar, vai dar mais de 1 hora e... vai ter muita história. Muita história para contar. A gente sempre vai falar um pouquinho. A intenção é nós falarmos mais da pessoa que traremos, porque é isso que será o nosso cerne do nosso podcast. Traremos pessoas com ideias inovadoras, com histórias inovadoras, com resiliência, para compartilhar um pouco da história com vocês, para vocês se inspirarem, né? Porque precisamos de inspirações, de pessoas que pensam como a gente, fazer uma comunidade forte, onde a gente diga para vocês que realmente é possível. Assim como a história do Douglas, como a história do Alê, como a minha história, para impactar mesmo, para vocês verem que eu vim daqui e cheguei aqui, o Douglas, o Alexandre. Então, assim, cada um com a sua história, com os seus desafios, né? Acredito que cada um tem o seu. Então, acho que pegar um pouquinho de cada, a gente vai trazer pessoas aqui para falar para vocês um pouco da parte da saúde nos Estados Unidos, porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Falar um pouco da parte de próprio DMV, enfim, trazer pessoas que têm histórias para contar, né? Que têm bagagem para agregar valor. E vai ter momentos que vai ser nós também. Porque eu queria conhecer no futuro um pouco mais das histórias que o Douglas tem para contar, as tuas também, Isa, a minha também. Então, acho que nós somos de uma geração, né, e o Brasil, que somos vencedores. Parece que a gente nasceu... Dentro da gente tem algo inquieto, né? Que mostra que a gente tem que vencer. Exato. Né? E essa jornada, quando a gente escuta uma palavra que define o que o Douglas falou, que é improvável, e da onde veio, né, Douglas? A gente vê o poder da vontade, o poder do querer, do acreditar, de acordar de manhã e dizer assim, eu vou fazer diferença na minha vida. Exato. E confiar, e traçar aquilo ali no teu coração, e a energia capturada que você acredita vem de uma forma potente. Então, eu acho que nós também podemos, uma hora dessa, ser o entrevistado. Exato. Com certeza também, né? Exato, para inspirar. Quantas pessoas não se acham improváveis? Exato, né? Exatamente. E, enfim, das comunidades, dos interiores do Brasil ou de qualquer outro país, se acham improváveis. Acham que não vai conseguir porque o caminho é mais longo ou é mais difícil, né? Então, eu acho que... Eu sempre falo que se um conseguiu... Você vai conseguir. Isso é fácil. Não é fácil, é fato, né? É fato. Se você colocar na sua mente que você vai conseguir, nada vai te parar. Nada vai te parar. Tem uma palavra que eu preciso deixar, essa palavra que também faz parte da minha história, mas quando a chave já tinha virado para mim. Em 2015, crise no Brasil financeira. A gente estava numa situação muito ruim. E a minha empresa, ela iniciou em 2013. E eu não estava fechando o projeto. Eu não estava conseguindo ganhar dinheiro. E aí eu decidi comprar um carro e rodar no Uber, já com a minha empresa aberta. Porque eu precisava sustentar a minha casa, a minha família, pagar as contas. Eu falei, eu vou rodar no Uber. E aí eu estava tão confuso
que eu não tirava dinheiro da empresa e não tirava dinheiro do Uber. Eu estava me endividando cada vez mais, cheguei a ficar devendo acho que 3 meses de aluguel. A luz lá em casa foi cortada e eu estava numa situação muito ruim. E eu não falava para ninguém, porque sempre muito independente, sabe? Sofrido, né, de ouvir muitos nãos, eu preferia ficar na minha e resolver os meus problemas. Como acontece ainda hoje, seja ele qual for, eu entro no problema e eu resolvo e ninguém sabe de nada. Mas quando eu posto, estou sempre sorrindo. Levo a vida com um sorriso no rosto, embora me custe lágrimas. Ninguém precisa saber da minha dor. Ninguém precisa. A minha dor, eu saro ela mesmo. E aí, Alê, aconteceu que em 2015, eu nessa confusão de precisar pagar as contas, uma certa vez eu vi uma palavra que mexeu muito comigo. E eu quero dizer essa palavra para você. Tudo o que você foca, cresce. Exato. Essa palavra mudou a minha vida. Tudo que você foca, cresce. Naquele dia, quando eu vi isso, parece que eu tomei um tapa no rosto sem mão. E eu falei, cara, eu preciso focar. Aí eu botei em pauta o Uber e a minha empresa. Se eu rodar no Uber, o que vai acontecer comigo? Isso. Se eu focar na minha empresa, o que vai acontecer comigo? Isso. Eu decidi focar na minha empresa. Não foi rápido, demorou um tempo. Eu parei, no mesmo dia eu parei de rodar no Uber, eu acordava todo dia 4 horas da manhã e ia pro centro da cidade, de Uber. Nesse dia eu não fui, eu falei, eu vou ficar em casa. Eu fiquei mais ou menos uns 20 dias em casa. Qualquer um que olhava ia dizer, vagabundo, não presta, aí não sei o quê. Vem em casa, 10 da manhã, exatamente. de bermuda. Não, 3 horas da tarde, um sol e tipo assim, Ale, eu lembro desse momento, no dia que aconteceu, era 3 horas da tarde, eu tava deitado no chão da sala, um calor do Rio de Janeiro, aí 50 graus, sensação térmica, as minhas costas lavadas de suor, eu deitado no chão com o ventilador, puxando o ar de fora, que parecia que tinha uma fogueira. O ventilador que puxa ar quente, né? Não tinha ar-condicionado, eu tava... Isso é complexo. Eu tava no deserto. Você não consegue nem raciocinar direito. Senhor. Não, olha isso. Eu deitado ali naquelas condições, sem grana, sem nada, com o ventilador puxando aquele ar quente. Eu tava dormindo, velho. Dormindo não, literalmente, de olho fechado dormindo. Mas isso por quê? Eu tinha acordado já às 6 horas da manhã. Eu tinha feito absolutamente tudo o que eu podia fazer. Eu tinha ligado, eu tinha mandado e-mail, eu tinha respondido e-mail, eu tinha feito orçamento. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Só que chegou nesse momento que eu não tinha mais o que fazer. Eu vou ficar inventando ali história para arrumar mais problemas? Já tô no problema? Eu deitava e dormia, irmão. Mas nesse dia, 3 horas da tarde, eu dormindo ali, meu telefone toca. Eu pego ele assim e olho. A foto do cara eu não conhecia, me ligou do WhatsApp. E ele falou assim, eu gostaria de falar com o Douglas. Eu falei, sim, sou eu. Ele, recebi uma indicação sua do João Marcelo, que é o dono da Orla Rio, o cara que comanda toda a Orla do Rio. Eu sou amigo dele e ele me indicou para você fazer o deck da minha casa. O nome do cara, Marcelo Grosso. Preciso citar nomes aqui, porque faz parte da minha história. Marcelo Grosso é sócio do De La Riva, sócio do Anderson Silva. É o cara dentro de UFC e jiu-jitsu. Sim. Ligou pra mim e falou assim, você pode vir aqui na minha casa? Eu falei, olha, eu tô em Nova Iguaçu, até eu chegar aí já é 5 horas da tarde. Trânsito de 2 horas. Posso ir amanhã, 8 horas da manhã eu tô aí. Saí de casa às 5h30 da manhã, era 15 para as 8, eu cheguei lá. Fechei o projeto com ele. Depois daquele dia, eu não parei. Era 10, 20 projetos agendados. Tudo que você foca, cresce. É verdade. O foco é importante mesmo. É verdade. Eu sempre fui dessa linha de você atrai o que você foca, o seu pensamento. Se você tem pensamentos positivos a maior parte do seu dia, as coisas vão fluir. E se você tem pensamentos ruins, negativos, não adianta. A sua energia vai baixar, não tem jeito. Então, bem legal, porque é bom para as pessoas se conectarem, porque às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, exatamente como você estava no começo, né? O que eu faço? Não sei. Sabe um exercício que eu acredito muito, falando do foco, né? Em 2000, acho que foi 2014 eu vim pra cá, 2012 eu peguei a minha esposa e a gente tinha um apartamento em Lages, Santa Catarina. O pessoal de Lages aí
Santa Catarina. E eu tinha um apartamento que eu tinha comprado com a minha esposa e a gente... Sabe quando aquela intuição fala dentro do teu coração? E aquela intuição falava assim, vende esse apartamento, porque vocês não vão ficar aqui. E aí eu vendi e fui morar de aluguel. E naquele dia que eu fui morar de aluguel, eu e a minha esposa pegamos um papel em branco e nós desenhamos o que a gente queria para os próximos 10 anos, o que a gente sonhava. E a gente sonhava. Então eu nunca me esqueço, eu desenhei uma casa, aí eu coloquei 2 carros, e aí desenhei 2 crianças, e aí desenhei, eu não sei se eu desenhei dólar, provavelmente não, mas eu desenhei o que eu sonhava com ela, e nós sonhamos juntos. Eu dobrei aquele papel, botei no envelope dourado e guardei. Anos depois, esqueci. Anos depois, sabe fazer mudança? E já estava nos Estados Unidos, já tinha mudado, a minha vida já tinha virado para melhor. E aí nós abrimos aquela carta. Você acredita que eu estava exatamente com aquela casa que eu tinha desenhado? Não tinha desenhado, eu tinha pego da internet uma casa que eu sonhava. Foi a minha primeira casa indiana, minha esposa deve lembrar. Nós compramos, Gi. Cara, aquela casa, os 2 carros. Eu tinha o Arthur, que era o meu filho mais velho, só que tinha 2 gatos e a Antonella veio depois. A Antonella já é da Carolina do Norte. Aconteceu. Sim. Aconteceu exatamente como a gente focou e sonhou e aconteceu, cara. Eu fiz também um quadro, eu normalmente faço no fim do ano, né? Eu faço o quadro que eu quero pro meu próximo ano. E normalmente a maioria das coisas que tá ali, porque você tira da sua mente e você literalmente coloca no papel, né? No papel. Exato, aí você consegue ter uma clareza do seu objetivo, do que você quer fazer, de onde você quer chegar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu sempre estava muito claro na minha mente que eu queria seguir a mesma linha de profissão que eu era do Brasil. Só que eu precisava esperar, burocraticamente falando. E aí, quando chegou o momento, eu fui lá, fiz minha prova para tirar minha licença e o outro desafio, a prova em inglês. Sem tradutor. Então, não tem isso. Então, eu tive que estudar inglês. O bom disso é que hoje eu consigo ler inglês com muito mais facilidade, porque eu estudei a prova em inglês. Precisou ser. Então, assim, foi mais um momento. É o que a gente está dizendo desde o começo. É o momento que você quer e não importa. Eu poderia falar, eu não vou tirar essa licença porque é em inglês. Vou fazer alguma coisa que seja em português, porque eu não consigo, eu não domino a língua. Só que não, isso é só um detalhe. Eu acho que, na verdade, eu não sei vocês, mas eu me sinto até mais... com mais energia quando uma coisa é difícil. Porque aí é tão gratificante quando você consegue, você fala, nossa, eu consegui. Não importa as dificuldades, eu consegui com a força do meu trabalho, dos meus braços, da minha família. Porque eu lembro que o Cleiton foi muito importante, né? A gente tá falando de família, porque ele que ficava com os meninos para eu estudar, ele que segurava as pontas, porque eu tive que literalmente deixar de ganhar dinheiro, focar, igual você fez. Literalmente, eu abandonei. Ele ficou literalmente só ele como provedor para me ajudar para eu poder chegar onde eu estou hoje. E assim, a gente vai relembrando as coisas, uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter é gratidão. Para quem te ajudou a chegar lá, quem te impulsionou, nem que seja emocionalmente, família, amigo, que falou, cara, eu acredito em você. Porque pessoas... Eu não ligo muito se a pessoa fala assim, eu acho que você não vai conseguir. Eu tô nem aí. Eu acredito e a minha família também. E é importante a pessoa falar assim, não, você vai dar certo. Eu lembro que quando eu falei do podcast pra ele, né, que ele falou assim, não, já até sei, vai dar certo. Tudo que você se envolve é porque a gente mergulha, né, de cabeça. E é bem interessante isso. É isso, gente. A gente tá quase já, acho que a turma já conhece nós, né? Exato. Uma breve introdução de todos, né? A gente falou um pouquinho de cada um. Acho que tem muito mais para falar depois, né? Isso foi bem um bate-papo para vocês conhecerem um pouco da história. Eu vou pedir para cada um de vocês falar uma frase que vocês carreguem para a vida de vocês. Eu vou falar uma também. E em todo podcast nós vamos encerrar com uma frase nossa. Seja de nossa autoria ou de algum outro autor. Para que signifique para vocês alguma coisa em relação a tudo que vocês viveram até aqui. Começa, Lê. Maravilha. A frase que hoje é o meu mantra é faça tudo que aumente a sua energia.
Se você gosta de esporte, faça esporte bem feito. Se você gosta de trabalhar em alguma área, faça. Aumente a sua energia diária. Então, cara, faça isso. A frase que eu vou deixar aqui, ela vai servir para homem e para mulher, mas ela está mais destinada ao masculino, mas serve para mulher também. Está na Bíblia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor te sustém com forte mão. Muito bom. Eu gosto muito da Tudo Vale a Pena se a alma não é pequena. Eu acho que é isso que me guiou por muito tempo. Que eu acho que se você está intrinsecamente envolvido e sem passar por cima de ninguém, você vai chegar lá. Então, tudo vale a pena. Não importa o que você faça, faça com amor, com garra, porque o sucesso vem. Como diz o nosso querido Joel J, o sucesso é treinável, né? Então, ele vai vir. Só treinar que ele vai vir. É questão de tempo. Então, é isso. Peço que vocês curtam, compartilhem. Muito feliz de verdade por vocês terem acompanhado a gente até aqui, para ouvir um pouquinho da nossa história de vida. Espero mesmo do coração. Esperamos que vocês tenham se inspirado um pouco em cada um de nós para tomar a melhor decisão, ou somente para acompanhar a nossa trajetória, porque vem muita coisa boa por aí. Entrevistaremos pessoas maravilhosas, com histórias lindíssimas para contar. Então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, que é muito, muito, muito importante para nós. Tá bom? Um grande beijo, meu povo. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.